Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom estar aqui revendo o pastor Leonardo e sua família, revendo o colega o pastor Wilton. Nós somos da mesma época, nós fomos ordenados bem pertinho. No dia que eu fui ordenado, o pastor Wilton foi provisionado. Na época de provisionamento. Irmãos, bom também rever uma irmã lá de Cuité. Eu fui pastor lá em Cuité durante 15 anos, e lá em Areia já são 12 anos de pastorado. Deus tem sido fiel e maravilhoso para conosco, e nos dá o privilégio de hoje à noite estar aqui com os amados irmãos. Eu vim com a minha primogênita, Micaele, e o namorado dela, Juan Lucas, que vieram me acompanhando. A esposa não pôde vir e os outros filhos, mas aqui estamos para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, num tema tão apropriado que é a Igreja do Deus Vivo, e eu vou falar sobre o Deus vivo da igreja. Amanhã o pastor Marreiro vai estar falando da Igreja do Deus Vivo, hoje eu vou falar sobre o Deus vivo da igreja. Para isso eu queria convidá-lo, a gente vai ler o texto de 1 Timóteo 3,15, que é o tema, que é o texto escolhido pela igreja, e depois a gente vai para um outro texto. Eu queria ler o 15 e o 16 de 1 Timóteo 3, 15 e 16. 1 Timóteo 3, versículos 15 e 16. O 15 diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Agora eu queria que você fosse lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo de número 9. É um texto certamente conhecido da grande maioria dos irmãos, se não de todos aqui. Apocalipse 1, verso 9 a 20, diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A igreja pode sentar. Amado Senhor, glorificado seja o teu santo e precioso nome, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, a tua palavra, Senhor, por si só, seja suficiente, e ela o é,
para acender a chama em nossos corações e a compreensão de que temos o Deus vivo que reina soberanamente sobre a sua igreja. Glórias sejam, pois, dadas a Ti, Senhor, e que nesta noite sejamos tocados pela Tua palavra, impactados pela Tua palavra, conduzidos pela Tua palavra, exortados pela Tua palavra, segundo a Tua fidelidade, ó Deus querido, a Tua palavra, Senhor, extensivamente a nós. No nome do Senhor Jesus, Te adoramos e oramos, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho então a incumbência nesta noite de falar um pouco sobre o Deus vivo da igreja. Se você pegar o texto que é proposto para esta festa de aniversário dos 42 anos desta igreja, no verso 15 que a gente leu, diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, e ela é a igreja do Deus vivo. E aí a pergunta é: quem é o Deus vivo da igreja? O próprio texto responde no verso 16, quem é o Senhor vivo da igreja. E se você observar bem, no verso 16 diz, quem é o Senhor da igreja? É aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quem é o Deus vivo da igreja? É o Senhor Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o Senhor da igreja. Irmãos, quando a gente vê 1 Timóteo 3,16, aqui o chamado hino cristológico, isso é um hino, de fato é um hino, isso aqui, irmãos. Esse verso 16 é um hino que nos apresenta quem é o Deus vivo da igreja. É o grande hino cristológico, também é uma declaração de fé. Toda vez que eu leio 1 Timóteo 3,16, eu estou fazendo uma declaração de fé, que o apóstolo Paulo chama de o mistério da piedade. E nesse pequeno versículo está exatamente o sumário da doutrina dos estados de Cristo Jesus. É maravilhoso você perceber quem é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu queria, com base no texto de Apocalipse, que muita gente pensa, às vezes as pessoas têm um medo do livro do Apocalipse, né? Tem gente que não gosta nem de ouvir falar do livro do Apocalipse, porque eles pensam que o livro do Apocalipse é a revelação do final de todas as coisas. Irmãos, o livro do Apocalipse é a revelação do Jesus glorioso. Então, por que eu vou ter medo do livro do Apocalipse, se ele me mostra a visão do Cristo glorioso? Cada vez que você abre um capítulo no livro do Apocalipse, não é as terríveis coisas que vão acontecer, que estão em evidência ali, mas o Jesus glorioso que é Senhor sobre toda a história. Então, o livro do Apocalipse, ele nos apresenta esse Cristo glorioso, que é o Deus vivo da igreja. Irmãos, então nesta noite, eu queria falar um pouquinho, expor as escrituras, nesse texto de Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, e direcionando a outros textos dentro do próprio Apocalipse, para que a gente possa ter um entendimento, irmãos, quem é o Senhor revelado em Apocalipse, que é o Senhor da igreja. Porque, irmãos, se tem uma coisa que inquieta o nosso coração, é contemplarmos a maneira como Cristo tem sido apresentado por aí afora. Você olha por um lado, Cristo tem sido apresentado de uma maneira debochada, de uma maneira escarnecedora, por grupos que tentam debochar do nome de Cristo, que tentam escarnecer do nome de Cristo, e com isso conseguem entristecer muitos crentes. Quantos não ficaram tristes, indignados com aquele episódio que o ano passado estourou e todo mundo ficou atônito, preocupado, perplexo e revoltado, quando aquele grupo de comediante chamado Porta dos Fundos tentaram lançaram um episódio natalino sobre Jesus, debochando do nosso Cristo, colocando o Jesus Cristo uma figura que ele não é. Muitos ficaram revoltados com aquilo. Quem não ficou revoltado? Eu, quando li os textos, quando eu vi sobre aquilo, eu fiquei imensamente revoltado, porque aquilo ali não é meu Cristo.
Aquilo que eles apresentaram ali não é o Cristo vivo da igreja, não é, em hipótese nenhuma é. E quando eu olho para situações semelhantes à mesma, que durante todo o tempo, da morte de Cristo para cá, Cristo tem sido debochado e apresentado de uma maneira patética por muitos. Mas preste atenção em uma coisa, e guarde isso no seu coração. Nós ficamos revoltados quando a gente vê, quando a gente escuta que um grupo de comediantes escarnecem de Cristo. Mas, irmãos, a mesma revolta deve tomar conta do nosso coração quando a gente, não somente vendo o grupo Porta dos Fundos, mas muitas igrejas de fundo de quintal que tentam pregar um Cristo que não é o Cristo bíblico, nem o Cristo verdadeiro. Quando muitas igrejas da porta larga, onde muitos estão entrando, estão pregando um Cristo que não é o Cristo. Deixe-me dizer uma coisa para os amados irmãos, e guarde isto no seu coração, porque fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Deus fica tão revoltado, e isso afronta a santidade de Deus, quando um grupo brinca e escarnece de Jesus Cristo, mas Deus fica de igual modo revoltado, quando Cristo é apresentado na igreja, da maneira que Ele não é, e que Ele nunca tentou ser. É bom que a gente entenda isso. Eu às vezes percebo as pessoas chegarem para mim, mas pastor, o senhor viu aquela situação, aquele episódio, o que as pessoas fizeram com Cristo, aquele episódio natalino, o senhor ouviu falar? Mas irmãos, são poucos os que param e pensam que tem muita gente aí nas canções, nas nossas músicas, nas músicas que muitas vezes cantamos, nas pregações que nós ouvimos, que aceitamos na nossa casa, que não é o Cristo vivo da igreja sendo apresentado. A mesma revolta deve tomar conta do seu e do meu coração. Eu fico revoltado do mesmo jeito, quando eu ligo a televisão e escuto alguém apresentar um Cristo que não é meu Cristo, um Cristo que fica medindo forças com os demônios, um Cristo que fica medindo forças com o diabo. Preste atenção uma coisa, meus queridos irmãos, Jesus não vive medindo forças com Satanás. Satanás não é páreo para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é. E tem aqueles crentes cujas orações são tomadas exatamente por essa guerra. Parece que Cristo está travado numa guerra contra o diabo, e é arriscado até ele perder pela oração de alguns crentes. Irmãos, toda vez que você orar, ore crendo que você está orando para o Cristo vivo da igreja, soberano, Senhor das batalhas, que lá no Salmo 24 mostra Ele entrando nos portais eternos, dizendo assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Aquilo é a entrada triunfal de Jesus Cristo. Matthew Henry diz que aquilo é a entrada triunfal de Jesus Cristo, depois da sua assunção ali, lá em Betânia, quando os discípulos estão contemplando o Senhor Jesus. E aí ele sobe e os discípulos dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Naquele momento Jesus entra nos portais eternos, abre os portais eternos para a sua igreja, e entra lá glorioso, poderoso nas batalhas. Ele voltou vencedor para junto do Pai. É esse Cristo que nesta noite nós queremos falar, irmãos. Mas aquele Cristo apresentado por algumas igrejas, onde um Cristo vive o tempo todo se digladiando nos cultos. Vizinho à nossa igreja tem um outro grupo religioso que se diz pregar o evangelho, que toda vez que eu passo lá na frente, parece que é um MMA, é um UFC, é uma guerra constante de Cristo contra os demônios ali, contra o diabo e suas hostes, e ninguém ganha nada, porque todo dia a luta continua. O meu Cristo, apenas uma palavra dele basta para que Satanás caia por terra e suas hostes. Satanás não é páreo para Cristo. Então nunca precisamos entender e pregar esse Cristo, porque esse Cristo não é o Cristo verdadeiro. O Cristo dos debochadores, dos escarnecedores que nos revolta, também é o mesmo Cristo que as falsas igrejas pregam por aí, que também deve nos revoltar. Agora, quem é o Cristo verdadeiro? Fique com a sua Bíblia aberta em Apocalipse e acompanhe comigo quem é o Cristo verdadeiro. Irmãos, o Cristo verdadeiro, em primeiro lugar, é o Cristo que se identifica com a sua igreja. Preste atenção a isso. Não existe separação
divórcio, afastamento entre Cristo e a sua igreja. De maneiras que, quando você vê Cristo, você vê a igreja. E quando você vê a igreja, você vê Cristo nela. Eu olho para vocês, irmãos, cantando aqui hinos de louvor e adoração a Deus. Eu vejo Cristo em vocês. Eu vejo Cristo na sua igreja. Olha só. Olha o verso 12 de Apocalipse. Para você ver o quanto Cristo se identifica com a sua igreja. E é interessante, irmãos, que a visão que João teve começou com uma audição. Ele escuta e ele se vira para olhar, mas quem ele vê primeiro? Quando ele escuta aquela voz e ele se volta para olhar, o que é que João vê primeiro? O texto diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e antes dele ver quem falava com ele, ele viu o quê? 7 candeeiros de ouro. Ele viu a igreja. Antes que João visse o Cristo, ele vê a igreja do Cristo. Antes que ele contemplasse o Deus vivo da igreja, ele vê a igreja do Deus vivo. É isso que o texto está dizendo, porque esses candeeiros de ouro, o próprio Cristo, no final do texto, vai mostrar, são as igrejas. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, que naquele momento, representada em sua totalidade pelas 7 igrejas da Ásia. O Cristo glorioso, ele se identifica de tal maneira com a sua igreja, irmãos queridos, e presta atenção a isso, que quando você se vira para ver Cristo, você tem que vê-lo através da sua igreja gloriosa nessa terra. Isso é verdadeiro, isso é fato, e nós precisamos entender isto. Irmãos, Cristo se identifica tanto com a sua igreja, e esse é o Cristo verdadeiro. O meu Cristo, o Cristo vivo, não é um Cristo divorciado da igreja, não é um Cristo que está ausente da igreja, mas um Cristo que está totalmente identificado com a igreja, de maneira que perseguição à igreja é perseguição contra Cristo. Vocês lembram a situação do apóstolo Paulo? Quando Saulo, ele perseguia a igreja, e no dia que ele teve um encontro glorioso com Cristo Jesus, Cristo disse o quê? Ele não diz assim: Saulo, Saulo, por que tu persegues a igreja? Ele não diz isso. Ele diz o quê? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque, irmãos, mexeu com a igreja, mexeu com Cristo. Atacou a igreja, atacou Cristo. Amou a igreja, amou a Cristo. Porque Cristo se identifica perfeitamente com a sua igreja. Não há separação. Por isso é inaceitável que alguém queira ser de Cristo e odeie a sua igreja. É inaceitável que alguém queira ser de Cristo fora da igreja. É inaceitável biblicamente que alguém diga: eu sou salvo, mas eu não quero nada com a igreja, e nem com crente, e nem com a igreja. É impossível que isso seja verdadeiro e que isso seja fato. Alguém dizer: eu sou salvo, mas fora da comunhão com a igreja. Eu não quero saber de igreja, eu sou salvo só em Jesus Cristo e não preciso de igreja, porque Cristo se identifica com a sua igreja. Quando João se vira, porque Jesus não permite que João veja primeiro a ele? Ele permite que João veja primeiro a igreja. Irmão, sabe por quê? Porque Cristo é apresentado ao mundo através de quem? Da sua igreja. É por isso que a Bíblia diz assim, que as pessoas, quando olharem para você e para mim, elas devem ver um brilho tal, que esse brilho faça que eles glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o Cristo vivo, o Cristo da igreja, ele se identifica perfeitamente com a igreja. William Gurnall disse que a igreja não é nada mais do que Cristo manifestado ao mundo. Irmãos, Cristo, quando permite que João veja primeiro a igreja, é porque ele está dizendo: o mundo precisa me conhecer através da igreja que eu deixei na terra. Por isso, irmãos, nós somos responsáveis por pregar o evangelho e fazer Cristo conhecido neste mundo, através da nossa vida, através da pregação do evangelho. Há muita gente que tem uma ideia totalmente errada, porque eles acham que para ir para o céu você é salvo em Jesus Cristo e pronto. Irmãos, se você prestar bem atenção em Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que
as pessoas que iam sendo salvas, o que era que o Senhor Jesus Cristo fazia? Ele acrescentava essas pessoas à igreja. Não é isso que o texto diz? O texto diz assim, olha, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É que a gente tem que ter o seguinte entendimento, irmãos. Todo salvo, ele é conduzido por Cristo para a igreja. A igreja não salva, mas ela é o abrigo dos salvos, ela é o redil desses salvos, ela é o aprisco desses salvos, ela acolhe esses salvos, por isso que ela existe aqui há 42 anos como organização. A igreja de Cristo, ela pode ser vista junto da igreja local, e Cristo se identifica de tal modo com a sua igreja, irmãos, que ele faz isso, ele acrescenta os que vão sendo salvos. Irmãos, Cristo, ele não é apresentado pela igreja herege, ele não é apresentado pela igreja profana, ele não é apresentado pelos intelectuais. Se tem uma coisa que me dói, sabe o que é doer mesmo, irmãos? É quando eu vejo no status de algum crente, ou no story de qualquer crente, ou seja, lá nas mídias sociais, frases de pessoas que nunca nasceram de Deus, e os crentes botam lá como se fosse uma coisa muito importante. Olha só, me dói quando eu vejo um crente botar uma frase de Chico Xavier no seu status. Ô irmão, você não tem Bíblia não? Porque a igreja, ela não pode nunca aceitar que quem não é regenerado apresente Cristo ao mundo, porque quem não é regenerado, quem não nasceu do Espírito Santo, não tem habilitação, não tem habilidade alguma para apresentar Cristo ao mundo. Só a igreja pode fazer isso. O mundo tem que ver Cristo através da sua igreja. Quem não é nascido de Deus não pode apresentar o Cristo vivo. Irmãos, no mesmo texto, se você prestar atenção, Apocalipse 1, versículo 13, e Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz que Cristo se identifica de tal maneira com a sua igreja, que ele não somente se deixa ser apresentado pela sua igreja, mas ele mesmo anda no meio da sua igreja. Olha o verso 13, e depois o capítulo 2, versículo 1, diz assim, olha, no verso 3 diz, e no meio dos candeeiros, que é a igreja apresentada ali na sua totalidade, por aqueles 7 candeeiros que representavam as 7 igrejas, que por sua vez representavam a totalidade da igreja, porque a escritura não é somente para aquelas 7 igrejas, mas para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, em toda a época, em todo o tempo. O verso 3 diz assim, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, Jesus Cristo está no meio da sua igreja. E ele diz mais, no capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz daquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Cristo não somente se deixa ser apresentado pela sua igreja, eu não saio para pregar o evangelho na rua, e as pessoas veem Cristo em mim, mas quando elas chegam dentro da igreja para estar em comunhão com os irmãos, já não vê mais Cristo, já não encontra Cristo, já assim, não é do jeito que eu pensei. Não, eu prego Cristo lá fora, nós pregamos Cristo lá fora, nós anunciamos Cristo, nós apresentamos Cristo ao mundo, e quando eles vêm para a comunhão da igreja, aí é que eles veem Cristo agindo todo dia no coração da sua igreja, porque o nosso Cristo, o Cristo vivo, ele está no meio da sua igreja o tempo todo. É tanto que lá em Mateus capítulo 18, verso 20, o texto que nós sempre usamos, principalmente quando tem pouco crente na igreja, né? Mateus 18, 20 diz o quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Um certo pastor disse assim, rapaz, isso é versículo de igreja pequena. Irmão, se tiver 2, Cristo está no meio, porque é a sua igreja reunida. Você sozinho, isolado, fugindo de tudo e de todos, você não é igreja. Mas quando você está na comunhão do povo de Deus, você é a igreja do Deus vivo, e Ele é o Deus vivo seu e de toda a igreja. E aí Ele está no meio da sua igreja, irmãos. Cristo anda no meio da sua igreja, e Ele conhece as virtudes da sua igreja. Quando a gente olha o que está nas cartas que vem em seguida, as cartas às 7 igrejas, você vai ver que Cristo, ele anda tanto no meio da sua igreja, se identificando com essa igreja, que ele conhece as virtudes dessa igreja. E ele anda tanto no meio da sua igreja, que ele conhece também os pecados da sua igreja. Cristo nos elogia quando precisamos ser elogiados, nos
E tem uma demanda contra nós quando isso precisa acontecer. Cristo, irmãos, está tão junto da sua igreja, que Ele exorta a sua igreja, que Ele convida a sua igreja a arrepender-se, e que Ele tem recompensa para a sua igreja. Então, presta atenção a isso, irmãos. De todo o coração, quero dizer para vocês, da segunda igreja evangélica congregacional de João Pessoa: Cristo não é separado da sua igreja, Ele é identificado com ela. Eu sempre oro a Deus o seguinte: Senhor, permita-me sempre, como aquele que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas, ao olharem para mim, elas consigam ver Cristo em mim. Não é tão bom, irmãos? Preste atenção à diferença. De repente você chega num lugar e as pessoas percebem Cristo em você. É diferente de alguém que chega e as pessoas olham assim, amém, lá vem o diabo. Não é triste isso, nem é horrível isso. Mas olha só, quando as pessoas dizem, glória a Deus que o irmão chegou, que a irmã chegou. Irmão, como tu és bênção na nossa vida. Eu consigo ver Cristo em você. É maravilhoso isso. Mesmo quando a gente faz o papel que o Senhor estava usando João a fazer, exortar a sua igreja, mesmo quando a igreja é exortada por nosso intermédio, a igreja ainda vê Cristo em nós, brilhando perfeitamente. Então, entenda isso. O Deus vivo da igreja, que é Jesus Cristo, Ele se identifica perfeitamente com a sua igreja. Não tenha dúvida sobre isso. Mas tem mais. O Deus vivo da igreja é o Cristo glorioso. Irmãos, não importa como o mundo tenta apresentar Cristo, não é aquele Cristo ali. Aquele não é o nosso Cristo. O nosso Cristo é o que está aqui em Apocalipse capítulo 1, do versículo 13 ao 17, Apocalipse capítulo 4 completo, todo o restante do livro do Apocalipse, em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, Cristo é apresentado de maneira soberana, gloriosa, Rei sobre todas as coisas. Nós não podemos, em hipótese alguma, imaginar um Cristo, irmãos, que não seja glorioso, resplandecente. Porque quem é o Cristo vivo da igreja? É o Cristo que se identifica com a sua igreja. Quem é o Cristo vivo da igreja? É o Cristo glorioso, apresentado nas Escrituras como sendo Rei sobre todos, Senhor sobre todas as coisas, sobre toda e qualquer situação. No verso 13 ao 17 diz assim, ali, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse é o Cristo glorioso que reina sobre a sua igreja. Ele aparece entre 7 candeeiros de ouro, ele usa vestes talares e está cingido à altura do peito, seu cabelo é branco como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze polido, sua voz troveja como poderosas ondas do mar, sua mão direita segura 7 estrelas, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, sua face brilha como o sol do meio-dia, e ele é semelhante em seu aspecto à pedra de jaspe e sardônio, conforme está em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, esse é o Cristo da igreja. Então não aceite outro Cristo, não aceite que exponham para vocês nas pregações um Cristo ridículo, um Cristo totalmente transfigurado, sem ser na transfiguração soberana do Cristo Jesus. As pessoas apresentam um Cristo terrivelmente desfigurado, mas quando você olha aqui para Apocalipse, e bem frisou um dos nossos pregadores, e ele foi muito feliz no que ele disse, João não viu os cabelos de Cristo cheios de sangue, viu? Ele vê os seus cabelos mais alvos que a neve. Ele não vê os olhos de Cristo inchados de apanhar. Não. Cristo aqui já não está no seu estado de humilhação, mas no seu estado de exaltação. João não vê Cristo com os olhos inchados, ele vê seus olhos como chamas de fogo. Ele não vê os pés de Cristo ensanguentados, ele vê os seus pés semelhantes ao bronze polido. Ele não escuta a voz de Cristo rouca,
por causa da sede, dizendo: tenho sede. Ele não escuta isso mais, ao contrário, ele escuta sua voz como voz de muitas águas. Cristo já não está mais com sede, dizendo: tenho sede. A sua voz agora é voz como voz de muitas águas, que enche a igreja e faz a igreja ser o que ela é. Então, em hipótese alguma, irmãos, aceite que lhe preguem, que lhe tragam e que cantem na sua presença outro Cristo diferente daquele que está nas Escrituras. João, ele não vê as mãos de Cristo sangrando, perfurada pelos cravos. Ele vê suas mãos segurando as 7 estrelas, como dizendo: eu sustento a minha igreja nas minhas mãos, eu sustento o anjo da igreja, eu sustento a igreja, eu guio a igreja, porque eu sou o Senhor da igreja. Ele não vê o rosto de Cristo desfigurado, como as pessoas apresentam o Senhor morto. Ele vê o quê? Ele vê seu rosto brilhando como o sol. Irmãos, esse é o nosso Cristo, é o Cristo glorioso, é o Cristo da igreja gloriosa, da igreja vencedora, da igreja vitoriosa, da igreja que não volta atrás, da igreja que todas as promessas de Cristo se cumprirão nas nossas vidas. Precisamos entender isso, irmãos, e nunca permitir que nos púlpitos das nossas igrejas, que nas músicas cantadas nas nossas igrejas, sejam cantado um Cristo diferente desse. Eu fico pensando, irmãos, como os pastores que conhecem a palavra se esforçam, se afadigam para poder subir num púlpito e apresentar o Cristo glorioso, o Cristo verdadeiro. Mas tem muita gente que acaba dando as costas a esses pastores, indo atrás lá na televisão de um Cristo que não é o Cristo verdadeiro e único. Quantas vezes um pastor se esforça? Eu acho que isso não acontece aqui, mas em muitas igrejas acontece, irmãos. O pastor se esforça para no culto da quinta-feira à noite, trazer um estudo doutrinário sobre os atributos de Deus, com toda a ousadia que as Escrituras lhe permitem, e quando ele olha, os crentes estão todos em casa, porque durante o dia já assistiram um programa de televisão de um pregador que não tem nada a oferecer, ou ouviram uma pregação no YouTube, ou alguém mandou uma pregação em algum vídeo, a pessoa ouviu e se sentiu satisfeito. Irmãos, que Deus continue usando os pastores a se dedicarem para que no domingo à noite subam aos púlpitos e preguem sobre o Cristo glorioso. Que Deus continue usando os seus servos pastores e demais servos do Senhor nos estudos da escola dominical, nas pregações dos nossos cultos de doutrina, porque temos apresentado o Cristo vivo, verdadeiro, em todos os seus atributos que alcança os servos do Senhor. É muito triste perceber igrejas vazias, porque os crentes se acostumaram com a igreja virtual. Eu entrei numa igreja virtual, para ver como funciona, e fui lá olhar como funciona a igreja virtual. Me cadastrei, recebi uma senha, e aí eu fui identificado por um número, e lá eu entrei na igreja virtual, e você escuta um pregador pregando, você escuta um grupo cantando, e muita gente se dá satisfeito por isso. Irmãos, crente, igreja do Deus vivo, é a igreja unida, é a igreja que precisa estar próximo dos outros, abraçando uns aos outros, dizendo: eu te amo em Cristo Jesus, juntos somos mais, fazendo a vontade soberana de Deus, e não isolados, porque o Deus vivo da igreja é aquele que une a sua igreja. Por isso, as 7 estrelas estão ali nas suas mãos, mostrando: eu sou o Senhor da igreja, eu tenho a igreja nas minhas mãos, eu guio a igreja com as minhas mãos, e eu quero a perfeita comunhão da minha igreja. É assim que funciona. Deixe-me ainda mostrar mais algo para os amados irmãos, no tempo que ainda tenho. Os versos 17 a 19 mostram, irmãos, que o Deus vivo da igreja, o Cristo que nós congregacionais, graças à soberania do nosso Deus, pregamos, é o Cristo que consola a sua igreja em meio às lutas e tribulações. João, irmãos, estava na ilha de Patmos. No início do texto ele diz que ele estava ali sofrendo, que ele era companheiro da igreja na tribulação, ele era companheiro da igreja no reino e na perseverança, ele estava ali em grande tribulação. Mas você percebe que o texto nos diz assim, que depois ele vê o Cristo consolando. O verso 17 a 19 diz assim: quando o vi,
caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Cristo da igreja, da segunda igreja evangélica congregacional de João Pessoa. Esse é o Cristo da sua igreja, identificada na vida de cada um de nós. E é interessante, João diz assim: ele pôs sobre mim a sua mão direita. Irmãos, a mão direita tem um significado muito importante na Bíblia. Talvez você diga assim: por que João fez questão de dizer que era a mão direita? Exatamente porque quando você vai para as escrituras sagradas, a ideia da mão direita é a ideia de bênção. Uma mão direita estendida sobre alguém é bênção para sempre, soberanamente, todas as promessas se cumprindo. É tanto que tem uma cena muito inusitada nas escrituras. Eu gosto muito de ver aquele texto. Quando José traz os seus filhos para Jacó abençoar, ele coloca o mais velho nesse sentido aqui, para que Jacó coloque a mão direita sobre a cabeça do mais velho. E ele coloca o mais novo nesse lado aqui, para que a mão esquerda ficasse sobre a cabeça do mais novo, porque a bênção teria que ser para o primogênito. Aí o que é que Jacó faz? Vocês já viram essa cena na Bíblia? Jacó cruza as mãos. Ele coloca a mão direita, José vai e diz assim: não, meu pai, querendo corrigir, ele diz: deixa, como você, eu sei o que é que eu estou fazendo, eu sei onde eu vou colocar a minha mão direita. Sabe onde Cristo coloca a mão direita dele? Sobre a sua igreja. E ele diz para a sua igreja: não temas, eu estou contigo. Venha o que vier, aconteça as lutas que acontecerem, o Senhor está colocando a sua mão direita sobre a sua igreja, dizendo: não temas, porque eu fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele diz que a igreja não deve temer. Ele diz que ele é o primeiro e o último. Ele diz que ele vive pelos séculos dos séculos. E ele diz mais: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, por que será que Cristo vai dizer para a igreja que ele tem a chave do inferno, se ele não vai abrir as portas do inferno para a sua igreja aí? Exatamente porque ele está dizendo o seguinte ali: não tenhas medo de ir para o inferno, eu tenho a chave de lá e eu fechei, você lá não entra. A nossa entrada é no céu onde reinaremos, onde estaremos para sempre com o Senhor. É junto com o Senhor onde o glorificaremos para sempre. Irmãos, que possamos absorver isso no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. O Cristo que nós servimos, o Cristo desta igreja aqui, é o Cristo poderoso, glorioso, que nunca perdeu uma batalha, que não volta atrás e que é soberano em suas decisões. E Ele resolveu lhe amar. Irmãos, o texto que o nosso amado irmão leu do Salmo 65 diz: bem-aventurado aquele que tu escolhes e aproxima de ti. Eita, irmão, isso é muito forte. Bem-aventurado é aquele que tu escolhes e aproximas de ti. Bem-aventurado é você, porque um dia Cristo te escolheu e aproximou você dele, te atraiu com laços de amor e misericórdia, fez que a sua graça eficaz alcançasse você e trouxesse você para junto do Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Bem-aventurado sou eu, porque creio firmemente pelas Escrituras que Cristo me amou, me escolheu e me atraiu para junto dele, com cordas de amor, com laços de amor, e é Ele que diz para mim e para você todos os dias: eu sou o teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe o ministério do pastor Leonardo Félix aqui nesta igreja, que Deus esteja abençoando soberanamente vocês, com sua graça e misericórdia, e seu doce e sublime amor. Mas antes de encerrar, irmãos, por onde eu ando, eu gosto de fazer uma propaganda de algo que é muito bom para a igreja do Senhor. E eu acho que o pastor Leonardo vai me permitir, que ele já comentou ali comigo, que dê uma olhadinha. Irmãos, eu tenho um canal no YouTube, e eu vi que vocês gostam muito de cantar os salmos e hinos. Isso é muito bom. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu ensino os irmãos, os congregacionais, a cantar e a tocar os nossos hinos, dos salmos e hinos. Não vamos deixar os salmos e hinos ficar esquecidos não, irmãos. Eu louvo a Deus, porque eu vi muita gente cantando aqui
até com arranjos novos, né? Os nossos hinos de salmos e hinos. Então, se você quiser acessar, vá lá, é Salmos e Hinos em Vídeos. Tem 49 publicações lá. Eu já publiquei 49 hinos dos salmos e hinos. A gente vai chegar a pelo menos o tanto de hino dos salmos e hinos que eu sei, uns 400 e pouco. Vou chegar lá. Pode chegar até 622, porque eu vou tentar aprender os que eu ainda não sei. Mas a gente está lá publicando e eu queria que você acessasse. Eu não ganho nada com o canal não é monetizado, não ganho nada ali, a não ser a alegria, o prazer de poder ver o povo de Deus aprendendo